A melhor análise da abertura de Dragon Ball Daima. O Goku vai morrer no final de Dragon Ball Daima? Acredite ou não, tem muita gente que tá achando isso por conta de uma cena da abertura. E você vai entender o porquê. Tá, então sem enrolação, vamos começar do começo. Tá todo mundo falando que esse momento que o Goku coloca a mão, que ele estende a mão para as esferas do dragão, é uma referência ao encerramento 11 de Dragon Ball Super, uma janela de 70 centímetros, você lembra? É um dos melhores encerramentos de Dragon Ball Super. Mas de coração, gente, eu só acho que é algo meio simbólico mesmo, mostrando que o Goku tá em busca das esferas do dragão e é isso aí. Uma coisa que você também tem que perceber é que já deixa claro que são 3 esferas do dragão. Na análise que eu fiz do episódio, que já tá no canal e daqui a pouco você pode assistir, eu provei pra todos vocês que o Dragon Ball Daima não tá desconsiderando a história do Super, como muita gente tá bostejando por aí, inclusive o Peter do Enerd. Ô Peter, você tá precisando contratar uns roteiristas melhores, hein? E o fato de ser 3 esferas do dragão só corrobora que o Super não foi desconsiderado, porque o conceito de que não precisam ser necessariamente 7 esferas vem do Super, justamente da saga Granolah, ou Granola, não sei qual que é o jeito certo de pronunciar, já que as esferas do dragão do planeta serial eram constituídas de apenas 2. Ou seja, gente, até a abertura confirma praticamente que o Super não tá sendo desconsiderado coisa nenhuma. Parem de ficar bostejando isso. Esse é o Shinobi 99, o canal da Fantástica Aventura. Se inscreve e curte agora, eu vou chamar uma viatura. Então é feito o caminho até a boca do peixe, aquele peixe que é capaz de teletransportar e fazer as pessoas saírem ou chegarem no mundo dos demônios. É como se a gente estivesse mesmo vivendo a jornada em primeira pessoa, indo até o mundo dos demônios junto com o Goku. Uma coisa que a gente consegue perceber é que o mundo dos demônios ele lembra um pouco o universo de Sandland, que é outra obra do Akira Toriyama, e que recentemente chegou dublado lá no Disney Plus. Mas uma coisa que dá pra perceber também é que não é só isso. Lembra que no episódio foi falado do tal do terceiro mundo dos demônios? Eu acredito que esse começo seja justamente o terceiro mundo dos demônios. O porquê disso eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho. Uma coisa que eu achei um tanto interessante dessa abertura é que ela tem muita água. Você pode ver, tem vários momentos que aparecem essas partículas de água. Eu ainda tô tentando pensar por que tem isso, mas eu ainda não cheguei em nenhuma conclusão plausível de fato. Então, nós temos uma coisa aqui muito interessante, que é justamente esse graveto com a faixa azul que o Goku usa. Tem muita gente achando que, na verdade, o Goku vai morrer no final do Daima. Eu não acho isso plausível, até porque eu sou do time que acha que o Daima é uma prequel do Super, ou seja, algo que acontece antes do Super. Então não faz sentido o Goku morrer no final, mas isso tudo de fato parece um túmulo. Não acho só que parece um túmulo, como eu acho que na verdade é, mas não o túmulo do Goku, como todo mundo tá falando. Na verdade, eu acho que essa é uma representação do túmulo do Akira Toriyama. É só mais uma das homenagens que tanto a abertura quanto o encerramento de Dragon Ball Daima fizeram ao Akira Toriyama, gente. É um tanto estranha essa homenagem? Com certeza é, mas pra mim parece muito mais uma homenagem ao Akira Toriyama do que um presságio do que vai ser uma possível morte do Goku. Lembrar que o Akira morreu machuca demais, né? O cara simplesmente criou um anime que mudou a vida de muita gente. O estilo de escrita do Toriyama é tão icônico quanto o estilo de desenho dele, o estilo do traço dele. Se você quiser aprender a desenhar no estilo de Dragon Ball, além disso vários outros estilos de anime, é só clicar no link da descrição e no comentário fixado, vale muito a pena. E curiosamente, esse graveto, a faixa, também se desfaz em água. Eu tô realmente tentando entender qual que é a relação da água com essa abertura. Então a gente vai ter aqui 3 cenas que vão demonstrar os 3 reinos dos demônios. Na análise que eu fiz do episódio, eu não tinha entendido ainda como funcionava esse negócio de 3 reinos demoníacos. Mas agora finalmente eu consegui entender. Esse primeiro reino que é mostrado e mostra o Tamagami aí, é o reino mais ou menos dos raios, vamos dizer assim. Porque esse Tamagami tem o poder de raio. Esse seria o primeiro reino demoníaco, que é justamente o reino do Gomá, o reino dos vilões dessa parte. Depois tem o reino da água, que aparece esse Tamagami aí, meio que com um cajado de Poseidon, uma coisa meio aquática. Esse em tese seria o segundo reino. E depois nós temos o reino da terra / reino da lava, que é desse robô um pouco mais gordo que tem uma marretona, que eu acredito que seja o terceiro reino demoníaco, mas existe um bom motivo para eu achar que esse é o terceiro reino demoníaco. Primeiro, que o Glório foi mandado justamente do terceiro reino demoníaco, ou seja, ele tá voltando pro reino que ele tava.
E também esse Tamagami tá com uma esfera de 3 estrelas. E pra quem não lembra, no Dragon Ball GT, quanto mais diminuíam as estrelas, mais poderosos eram os dragões. Eu sei que pode não ter relação nenhuma com o Dragon Ball GT, mas essa é a minha teoria. Então, em teoria, primeiro eles vão derrotar esse Tamagami, depois eles vão derrotar o segundo Tamagami, que é o do Reino da Água, e depois o do Reino dos Raios, que é o Tamagami do Reino do Rei Gomar. O legal é que todo mundo de lado, assim, passando nessa parte, que é uma imagem que se forma no mangá do Dragon Ball Super quando você completa todos os volumes, só que com personagens bem diferentes, claro. E essa parte também tem uma referência bem legal, porque o Goku e o Vegeta, eles jogam pedra, papel, tesoura. Isso é uma referência à saga Buu, onde eles também jogam pedra, papel ou tesoura. Durante essa parte, a gente também tem uma homenagem muito emocionante ao Akira Toriyama, que na letra em japonês deu para fazer leves trocadilhos com as palavras Tori, Yama e Akira. Eles conseguiram encaixar isso na música. Nenhuma língua conseguiria fazer isso além do japonês. Se a abertura for dublada para outras línguas, é praticamente impossível que essa referência se mantenha. O trecho é o seguinte: Yume wa toridori Nayamanai, Akira menai. Primeiro eles dão um jeito de falar Toriyama e depois eles escrevem o Akira, formando Toriyama Akira. Depois disso, a gente vê os 3 vilões, o Rei Goma, o Deges, a irmã dele, que eu não lembro o nome, e tem 2 figuras que são tanto misteriosas atrás. Muita gente tá dizendo que esse cara da esquerda é o Daburá, e do outro lado é o pai do Daburá. Eu acho que faz sentido isso, porque eles estão em uma cor diferente. Enquanto os 3 vilões que estão vivos estão numa cor laranja e amarelo, eles estão na cor azul meio apagados, então isso pode significar que eles estão mortos. Mas ao mesmo tempo eu penso que esse não é necessariamente o pai do Daburá e o Daburá, podem ser parentes dele que vão aparecer em algum momento da história, mas eu posso estar bem errado. Muita gente não sacou essa cena aqui, que é uma cena muito linda, o Goku indo em direção ao céu e essas penas atrás dele. Primeiramente é muito simbólico o Goku estar indo em direção ao céu. Seria como se fosse uma viagem por espaço também, mas não faz muito sentido porque os Saiyajins não sobrevivem no espaço. Eu acho que essa cena ela tá transmitindo uma mensagem diferente, uma mensagem de novo, que é pro Akira Toriyama. É como se fosse o encontro do Goku indo em direção ao Toriyama, porque o Toriyama ele tá no céu, gente. No Japão eles acreditam em muitas coisas diferentes, mas é um consenso praticamente no mundo inteiro que quando as pessoas morrem, elas vão pro céu. Pelo menos as pessoas que a gente acredita que são boas. Então é o Goku indo em direção ao criador dele. E pra mim o que reforça isso são justamente penas que estão ali, que estão em volta dele. Ele está indo em caminho do Akira. E coincidentemente, ou não, Tori, que é uma parte do sobrenome do Akira, Toriyama, Tori significa pássaro. Ou seja, faz muito sentido. Ele tá indo em direção ao pássaro, ele tá indo em direção ao Toriyama. Do lado aparecem 3 naves. A primeira nave é a nave do Glório. A segunda nave é uma nave do exército do Rei Gomar, que aquele é o símbolo do exército do Rei Gomar, ali que tá estampado. E a terceira nave é a nave do Shin, que está sendo consertada pela Bulma. Ou seja, no final tá todo mundo indo de encontro ao Toriyama. Inclusive, você tem alguma sugestão de tema de vídeo ou dúvida de Dragon Ball? Se sim, comenta aí. Quem sabe não vira um vídeo aqui no canal. Então aparece essa cena do Goku meio que levitando no céu. Essa parte parece que ele se encontrou de alguma forma com o Toriyama. E ele tá sentindo como se fosse a energia espiritual do Toriyama revigorando ele. Vocês conseguem perceber que é como se ele estivesse sentindo uma brisa leve? É uma cena bonita e é uma cena espiritual. E se tem uma coisa que essa abertura quer fazer conosco, que existe essa intenção nela, até porque a forma como essa música foi composta e as notas musicais que são usadas nela, é justamente fazer a gente se emocionar. É fazer causar um sentimento de nostalgia, um sentimento de fazer você se sentir uma criança novamente. Ao mesmo tempo que passa um sentimento de saudade e pureza. Então essa abertura, na verdade, ela é toda pensada para te causar essa emoção. É para fazer você lembrar do Akira Toriyama. É para fazer você celebrar a vida do Akira Toriyama. A gente pode se sentir triste com a morte dele, mas ao mesmo tempo, essa abertura faz a gente comemorar todo o legado que ele fez, tudo que ele deixou pra gente. E celebrar não só toda a vida do Akira Toriyama, mas como a vida, o nascimento de Dragon Ball. O Akira Toriyama pode ter morrido, mas Dragon Ball provavelmente nunca vai morrer. Agora eu vou pegar a tradução especificamente dessa parte da música
para destacar uma coisa para vocês. Essa parte diz o seguinte: milhares de socos e piadas bobas estão esperando por você. O que isso tem de especial? Bom, tem muita gente que tá bostejando por aí que Dragon Ball Daima é uma ode e tem uma inspiração muito forte em Dragon Ball GT, mas eu não acredito nisso. Na verdade, o que fica claro nesse trecho da música, milhares de socos e piadas esperando por você, é justamente que é inspirado em Dragon Ball clássico. Dragon Ball clássico era isso, humor e porrada. Essa é uma homenagem clara a Dragon Ball clássico, que inclusive é a versão favorita de Dragon Ball. Você percebe que o Akira Toriyama ele começou a ficar desgostoso com Dragon Ball justamente depois que o Goku cresceu. Essa pode ter sido justamente a parte que mais fez sucesso, que foi a partir do Z, mas essa não é a versão favorita do Akira. Aparece um centauro nessa abertura, e tem muita gente achando que esse centauro pode ter alguma importância. Eu sinceramente nem vou teorizar sobre a importância desse centauro, mas é importante dizer que o Toriyama ele adora centauros. Ele já desenhou mais que um em Dragon Ball e também em outras obras. Eu, particularmente, lembrei de Blue Dragon, que foi um jogo há muitos anos atrás, que também acabou ganhando um anime, que passou aqui no Brasil no SBT, e tinha uma dublagem horrível de Miami, quem lembra? Mas também tem muita gente falando que isso tem a ver com RPG, porque nas artes promocionais tinha um personagem chamado Troll, e o Centauro também é um personagem típico de RPGs. Então tem muita gente achando que no Reino dos Demônios, a maioria das criaturas vão ser personagens parecidos com personagens de RPG. Tem essa cena aqui, que eu não vi ninguém falando dela, mas esse pôr do sol pode significar alguma coisa, gente. No refrão aqui a gente já pode ver o pessoal dando um pau no exército do Rei Gomá. Inclusive, eu achei esse soldado do Rei Gomá bem estranho. É um coelhinho, gente. É um coelhinho roxo. Design mais genérico não existe, né? A gente vê o Goku e o Vegeta virando Super Saiyajin, que é uma coisa que é muito legal ter, porque ver essas versões mini em Super Saiyajin é praticamente um boneco novo, né, em Dragon Ball. A gente ainda não tinha visto isso. A gente já tinha visto o Goku GT virando Super Saiyajin, mas não esse Goku de laranja, né? Sabe, além do Super Saiyajin 1, eu acredito que vai ter mais uma transformação nova no final do Daima. E eu até vou fazer um vídeo sobre isso no futuro. Mas uma coisa que eu agradeço de verdade é pelo Daima não inserir o Super Saiyajin 3. Que bom que ele não vai estar na história, gente. Porque essa transformação é um lixo. De verdade, eu posso te provar que essa é a pior transformação de Dragon Ball. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar nos cards aqui em cima e eu te lembro de assistir no final do vídeo. Fechou? Que tem o Rei Gomá usando magia, então quer dizer que a gente pode ver em algum momento o Rei Gomá lutando. Apesar dele parecer muito frágil, a gente vai conseguir ver ele lutando em algum momento. A gente consegue ver os guerreiros Z lutando contra os Tamagamis. Eu acho isso muito, mas muito legal. Nada tá muito porradeiro ainda. Eu não acho que essa série vai ser tão porradeira. Eu acho que ela vai ter uma pegada bem mais leve na questão violência. Mas sei lá, isso não é uma coisa que me incomoda. Vai incomodar algumas pessoas. O Orgulho Saiyajin vai se sentir incomodado. Os fãs do Orgulho Saiyajin vão se sentir incomodados. Mas eu, particularmente, não acho isso ruim necessariamente. A gente vê o Shenlong brilhando em ouro. Isso pode ser uma alusão à importância do Shenlong, à importância das esferas do dragão, como elas influenciam, como na verdade elas são o ouro de Dragon Ball. Dragon Ball não seria Dragon Ball sem as esferas do dragão. Afinal, o nome é Dragon Ball, que são as bolas do dragão, as esferas do dragão, que nós chamamos assim no Brasil e na América Latina, porque seria muito estranho falar bolas do dragão, né? As piadas seriam muito mais complicadas na escola, né? No final, gente, a gente tem o Goku fazendo o Kamehameha. Mas eu criei uma teoria muito louca aqui, tá? Eu posso estar bem errado, mas eu vou falar pra vocês. Vocês conseguem perceber que esse Kamehameha é um pouco diferente? Primeiro que o Goku arde em fogo. Se inscreve e curte agora ou eu deslogo do seu jogo. Aparece um fogo em volta dele. Muita gente está associando isso ao Super Saiyajin Deus, que seria meio que uma prequela ao Super Saiyajin Deus, porque a aura do Super Saiyajin Deus é uma aura de fogo. E sinceramente pensar isso até faz sentido. Mas eu achei esse Kamehameha um pouco diferente e eu tava olhando justamente os Tamagamis. Você consegue perceber que esse Kamehameha no final, quando ele dá o ataque, ele brilha em várias cores? O meu pensamento ele é o seguinte: e se esse Kamehameha na verdade não é algo que o Goku absorveu dos Tamagamis? Por exemplo, também aparecem raios quando ele dá esse Kamehameha. Também aparece o fogo, que seria uma coisa meio que daquele Tamagami
da lava, ou da terra, mais ou menos. Eu acho que esse Kamehameha, na verdade, é o Goku usando o poder dos Tamagamis. Vai que essas esferas também têm poderes especiais. Bom, talvez eu esteja só viajando, e esse fogo, esse raio, foi um recurso visual para deixar a cena mais bonitinha. Para aprender a desenhar animes e Dragon Ball, tem o link na descrição e no comentário fixado. Você sabia que existem 127 fusões em Dragon Ball? É fusão pra caramba, né? Mas eu fiz um vídeo listando todas essas fusões. Tá desse lado aqui da tela. E do outro tem aquele vídeo provando que o Super Saiyajin 3 é um lixo. Escolhe um dos dois e desperte o Saiyajin que há dentro de você.